Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. Amém? Quero trazer nessa noite uma palavra para o meu e o seu coração. A palavra de Deus é ela que nos prepara para entrar no céu. Eu lembro que minha mãe deve estar me assistindo, que ela não perde. Ela sempre, as Bíblias que ela me deu, ela sempre colocou uma dedicatória dizendo para a sua vida, para a sua vida de fé e prática. A palavra de Deus é o manual do crente, para que o crente possa andar. O salmista Davi diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o meu caminho. É a palavra de Deus que ilumina o teu caminho e te mostra o caminho que você deve andar. E quando você tem o caminho iluminado, você não tropeça em pedra, você não cai em buraco, você não cai no precipício, porque você está vendo lá na frente, porque a luz, ela ilumina tudo e não deixa nada à escondida. O apóstolo Paulo traz para nós alguns ensinamentos para a nossa vida cristã, para que nós venhamos ter uma vida irrepreensível e santa diante de Deus, porque a própria palavra de Deus nos diz que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, mas ninguém mesmo, verá o Senhor. O apóstolo Paulo pede que nós sejamos imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício, em aroma suave. Concordância que o Anderson falou, nosso presbítero Anderson, sacrifício. A partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente troca de dono. Tem gente que acha que eu troquei de dono, agora eu faço o que eu quero. Não, agora é diferente. Antes eu era escravo do pecado, fazia o que não prestava. Mas agora, a partir do momento que eu aceito a Jesus, eu troco de dono. A Bíblia diz que Jesus nos comprou. Se eu fui comprado, eu não sou dono mais de mim. A partir do momento que eu fui comprado, eu devo satisfação a um novo Senhor. Uma certa vez eu trouxe uma ilustração, todo mundo sabe da história do Brasil. Nosso país, infelizmente, foi o último país a abolir a escravatura. E quando vi os navios negreiros trazer os escravos, eram colocados assim como se fossem animais. Chegavam pessoas para comprar. E a nossa alma estava vendida ao inferno, a Satanás, por causa dos nossos delitos e pecados. Estávamos como se tivesse para ser vendido, condenados a sofrer eternamente. Mas vem um Senhor maravilhoso, bondoso, misericordioso, olha para você. Mesmo no teu estado de miséria que tu estavas, Ele te amou. E Ele compra você. Só que o apóstolo Paulo diz que nós não fomos comprados com ouro que perece, com dinheiro. Nós somos comprados com o sangue de Jesus, pela vida
e Ele nos compra. A partir de agora nós temos um Senhor, devemos a Ele obediência. Só que esse Senhor é diferente, Ele não nos trata simplesmente como servo, Ele nos trata como filho, Ele nos trata como amigo, nos faz assentar na mesa junto com Ele para comer. Isso não tem preço. Então Paulo dizendo, olha, sede imitadores, como Jesus amou, como Jesus se entregou, como Ele se sacrificou por você, também se sacrifique por amor de Cristo, pelo amor do Evangelho. Negue a si mesmo, tome a tua cruz e siga Jesus. A gente precisa entender que nós estamos nos últimos dias da igreja, precisa entender, cai essa ficha de uma vez por todas. Nós estamos na reta final da igreja na face da terra, como igreja que você conhece. E nós sabemos que nos últimos dias a palavra de Deus diz que muitos seriam apostatar da fé, muitos se esfriariam espiritualmente, muitos se deixariam levar pelas concupiscências do mundo, muitos se deixariam levar pelos prazeres carnais que perecem, muitos se deixariam se levar pelos prazeres momentâneos daquilo que a nossa carne, que a nossa natureza deseja. Quando nós aceitamos a Jesus, é para mudar de vida. Eu vi um pastor falar esses dias, ele colocou uma frase e eu achei interessante: a igreja recebe todo mundo, mas a igreja não recebe tudo. Não se abre, a igreja se abre para todos, mas não se abre para tudo. Existe uma regra que precisa ser seguida. Essa semana teve um evento até na Santa Sé, lá na Guedes, que nós tivemos o prazer de estar com a nossa Meleninha lá. No domingo pela manhã foi uma bênção, graças a Deus. Eu fiz uma comparação, eu trouxe que eu vi um evento que teve na Academia Militar das Agulhas Negras, a formatura de incorporação dos novos cadetes. Que perfeição, que zelo, ninguém miscava, ninguém mexia, todo mundo seguindo o protocolo rigorosamente como deve ser. E eu estava pensando, eu lembrei, no céu também tem hierarquia, no céu também tem organização. As coisas de Deus têm que ser muito bem feitas, as coisas de Deus são perfeitas. As coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer maneira, a gente precisa entender isso aqui. Infelizmente, nos últimos dias, a mistura, o mundo tem entrado dentro das igrejas. Todo aquele sacrifício de Jesus, se você for ler lá em Hebreus capítulo 10, se deliberadamente nós voltarmos a se meter debaixo do jugo do pecado, já não resta mais sacrifício. Não é porque nós estamos na graça que a gente vai brincar com salvação. Não é porque nós estamos na graça que a gente tem que levar as coisas de Deus de qualquer jeito. Não. Eu preciso ter o temor no meu coração. Nós sabemos que Deus é amor. Deus é amor. Ele nos amou. O amor dele foi tão grande que enviou seu Filho
para morrer no Calvário por mim e por você. Esse é o amor de Deus. Te deu e me deu uma oportunidade de escaparmos da ira que vai vir sobre a humanidade, sobre os filhos da desobediência. E Paulo diz o seguinte: ai de nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação. E outro texto diz o seguinte: se na vinda de Jesus nós ficarmos para trás, seremos pior do que os infiéis, porque os infiéis não vão porque não creem, ou porque talvez não tiveram acesso à informação, a mente dele não foi esclarecida, não foi iluminada como a sua mente é iluminada, como a sua mente foi iluminada. A ele em algum momento ele rejeitou a salvação que a você foi dada e você até aceitou, mas você, muitas vezes, eu e você, a gente muitas vezes na nossa caminhada podemos correr o risco de não valorizar, e o perigo mora aí. Religião não salva ninguém. Ser religioso não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é temer a Deus, obedecer a sua palavra, viver uma vida de santificação, uma vida de processo de santificação. E Paulo diz: mas toda impudícia, toda sorte de impureza ou cobiça, que nem sequer nome entre vós, como convém, nem conversação torpe, nem palavras vãs, chocarrice, coisas estas inconvenientes. Antes, pelo contrário, na minha boca tem que ter ação de graça. A Bíblia diz que da nossa boca não pode sair dois tipos de palavra. Uma fonte não pode produzir dois tipos de água. O próprio Tiago diz: a mesma boca que glorifica a Deus no culto hoje amaldiçoa o teu irmão amanhã. A mesma boca que agora está glorificando o Senhor, quando chega em casa, fala coisas que só a misericórdia. A mesma boca que nesta noite talvez até adorou o Senhor, às vezes amanhã, por causa de uma situação difícil, vai começar a murmurar, vai começar a amaldiçoar, a maldizer. Não é isso que o Senhor quer de nós. Conversação torpe, distorcida, que destrói, palavras vãs que não servem para nada, chocarrice, que a gente sabe, aquela risalhada, implicância, bullying, tantas essas coisas que a gente vê no mundo aí fora. Não é para ser assim, tem que ter ação de graça. Minha boca tem que ser grata, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E aí ele vai apertando o negócio. Nenhum incontinente, sabe que é incontinente? Aquele que não se segura, não consegue controlar, mas você sabe, né? A carne é fraca, pastor, eu não consigo. Consegue sim. Pablo diz assim: se você for cheio do Espírito Santo, tu não cumpre a vontade da tua carne. Se você se encher de Deus, se ocupar com as coisas de Deus, é ocupar tua mente com as coisas que são de cima. Se buscar uma vida de oração, de consagração, de buscar ser cheio do Espírito Santo, ser usado poderosamente na presença de Deus e vigiar, você não vai dar vazão à tua carne, ela vai ficar sobre custódia, igual um cachorro pitbull bem bravo, com a rédea bem curtinha e com uma focinheira para ele não morder ninguém. Continente, não se segura para fofoca, para mentira, para o erro, para malandragem, para prostituição, para fornicação. Eu estava conversando com duas pessoas essa semana,
Eu disse: vocês sabem por que o povo de Israel foi derrotado na guerra contra uma cidade pequenininha? Por causa do pecado escondido debaixo do tapete. Josué ficou desesperado: meu Deus, por que está acontecendo isso? Fazendo um trocadilho: porque, Senhor, a igreja está desse jeito. Muitas vezes os cultos vazios, os cultos sem graça. Um fica esperando o outro. Eu aprendi que o meu culto, quem tem que fazer sou eu. Se meu irmão não tiver vontade de dar glória a Deus, é ele, Deus. Mas eu preciso buscar o Senhor enquanto eu posso achar. Eu sempre digo para você: se você entrar aqui dentro sozinho, e se você ajoelhar aqui para orar, e buscar a face do Senhor, e se rasgar diante de Deus, Deus visita você, como se fosse um grande congresso. Você fala a língua do céu. Se você não é batizado com o Espírito Santo, você pode sair daqui e batizar com o Espírito Santo. Você não depende de ninguém, você só depende de você. Mas por que está desse jeito? Por que as manifestações do Espírito Santo não são tão efusivas? Porque não há milagres? Porque para salvação é tão difícil. Uma coisa que há tempo atrás era mais fácil. Sabe por quê? Quando o pecado entra por uma porta, o Espírito de Deus sai por outra. E eu falei para eles: enquanto não foi tirado o que estava escondido debaixo do tapete, é aquilo que é escondido. Faz errado, esconde. Faz o que é errado, que esconde. Eu expliquei: olhe, precisa entender que todo pecado que é pecado com o corpo precisa ser confessado. Eu disse para eles assim: ó, é igual quando uma pessoa tem furúnculo. Enquanto não espremer, o carnegão não sair, a febre não baixa, a dor não passa, a íngua não some, fica uma vida miserável. Uma vida espiritual raquítica, uma vida espiritual de qualquer jeito, não cresce espiritualmente, doente. Enquanto não foi descoberto o pecado de Acã, o povo de Israel não iria prosperar. Para Deus operar, precisa limpar. Para Deus derramar sobre a minha vida e sua vida a unção, o fogo do céu descer, como desceu quando Elias orou, precisou arrumar o altar que estava bagunçado, estava desconcertado. A gente está na graça, mas não foi de graça. Teve um alto preço para ser pago. E um texto diz assim: não façamos como Esaú, que trocou o seu direito de primogenitura por causa de um prato de lentilha. Eu lembro que existia um jargão no meio evangélico, principalmente nos trabalhos de círculo de oração, os trabalhos de oração, que Satanás oferece os pratos. Satanás oferece alguma coisa para você, e o que ele oferece sempre parece ser muito bom. E muitas vezes trocam o direito de entrar no céu. Deixa que o seu nome seja riscado no livro da vida por causa de alguns momentos, e depois não tem coragem de chegar diante de Deus. Não tem coragem de chegar diante do pastor e dizer: olha, eu pequei. Davi, quando caiu com Betseba, ele não teve coragem de contar. Deus teve que levar Natan lá para contar uma história. Quando ele falou: esse homem é digno de morte, disse: esse homem é você. Se arrependa. E o salmista disse: enquanto eu não confessei, os meus ossos apodreceram. Tem gente doente
espiritualmente. Tem gente doente porque está vivendo de qualquer jeito. E a gente precisa entender que no céu não entra de qualquer jeito. Eu preciso liberar perdão, eu preciso confessar. A Bíblia fala que quando o povo de Israel iria, eu estava falando com essas pessoas, eu disse assim: olha, você não pense que era fácil não. Quando alguém errava, trazia a novilha na frente do tabernáculo, ele tinha que colocar a mão sobre o animal e ele tinha que falar tudo o que ele fez, para que o animal assumisse a culpa inocente. Então quem estava perto sabia. Sabe o que é isso? Para tomar vergonha, para não errar. Começou a se passar muita mão sobre a cabeça. Não deixa. E Paulo está dizendo: os incontinentes, os impuros, mente pura, os avarentos, que é idolatria, ama mais o dinheiro do que a Deus, não tem herança no reino de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs. Não é bem assim, agora o negócio é diferente. Ou eu me adequo ao evangelho de Cristo para entrar no céu, ou eu estou perdendo o meu tempo. Por isso que Paulo disse, ó, nos últimos dias não suportarão ouvir a sã doutrina. Na verdade vai bater e vai doer, mas vão procurar doutores para si. Disse: eu preciso de uma igreja que se encaixe ao meu perfil. Eu vi até o pastor Silas Malafaia falar: daqui a pouquinho vai ter igreja para 171. A igreja de 171, eu sou atrapalhado, a minha vida é assim, eu só fico dando golpe na praça, eu não aguento, não consigo ficar sem dinheiro, eu tenho que dar um jeitinho. Aí vai arrumar uma igrejinha para ele. O adúltero, amante, está indo para a igreja, mas tem alguém. Ah não, mas na igreja eu não posso, essa igreja aqui exige demais, eu vou procurar uma igreja que eu possa viver do jeito que está. Fornicário. Relação íntima antes de casamento é pecado. Sempre foi. Faz, dá um jeitinho, tapeia por ali e vai empurrando com a barriga. Mas tempo não apaga pecado, não. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Foi o que eu falei. Precisa tomar uma posição diante de Deus, porque Jesus vai voltar e vai ficar. E não vai culpar o pastor dizendo que o pastor não ensinou. Deus nos chamou para ser santo. Jesus nos chamou para fazer a diferença. Jesus te chamou para que aonde você passar, alguém notar algo em você, ver o brilho do Espírito Santo em você. Quando você abrir a tua boca, quando tu abrir a tua boca, o Espírito Santo de Deus falar, e as pessoas se sentir amada, se sentir aliviada, se sentir alimentada, porque a Bíblia diz que rios de água viva fluirão do nosso ventre. Este rio de água viva é o Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua. Por isso a gente tem que viver uma vida santa. Às vezes a gente olha Deus usar alguém e achar que coisa linda. Não, você pode ser usado poderosamente também. Deus pode usar você até mais do que aquele. Basta estar na posição que Deus quer, que Deus exige de você.
Ninguém vos engane com palavras vãs. Não vem para a minha igreja, que aqui não tem problema não. Aqui você pode estar do jeito que você quer. Mentira. O Evangelho de Cristo transforma. O Evangelho de Cristo liberta. O Evangelho de Cristo transforma de dentro para fora. Ninguém de maneira vos engane, não seja enganado. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Essa ira de Deus, você sabe quando é que vai acontecer. É logo depois do arrebatamento. A gente só está vendo um pedacinho do problema. Você já viu pegando fogo em tudo que é lugar? Na Grécia, Turquia, Canadá, Estados Unidos. Haiti ontem mesmo teve um terremoto terrível. Hoje já tem um furacão para passar por lá. Ele disse: por que esse povo sofre tanto? Porque eles trabalham, a religião principal deles lá é magia negra, mexe com coisa espiritual. Uma nação amaldiçoada. Você tem privilégio. Alguém aqui já passou por terremoto? Ninguém. Alguém já viu um tufão? Já passou pela situação de um tufão? Ninguém. Alguém aqui já passou situação de enchente de grandes proporções? Ninguém. Alguém aqui já passou necessidade de fome, de guerra? Ninguém. Você é privilegiado. Alguém já foi preso aqui porque estava com a Bíblia na mão? Ninguém. Por que diz que é tão difícil ser crente? Não é. Aqui não é. Mas em outros lugares são. Tem que ter uma renúncia bem grande. Ninguém vos engane. Portanto, não sejais participantes. Sabe o que é participante? Muitas vezes você não é, mas você aplaude quem faz. Você dá até like para quem anda errado. Fez uma coisa lá, você sabe que Deus não se agrada, mas poxa, participando, direto ou indiretamente. Paulo disse que antigamente a gente era treva, você não valia nada. Você não está aqui porque tu é bonzinho, não. Eu não estou aqui porque eu sou bonzinho, não. Eu estou aqui porque foi a misericórdia de Deus. O salmista diz assim: se não fosse as misericórdias do Senhor, a gente já teria sido destruído, engolidos vivos pelo nosso adversário. O adversário tem sede pela tua alma para te destruir. Ele pensa, ele ronda todo dia 24 horas procurando a quem tragar. Sabe o que ele está dizendo? Enquanto você estiver no temor do Senhor, debaixo das asas do Todo-Poderoso, ele não pode tocar em você. Agora, se você sair, o negócio fica estreito. Eu lembro que Jesus disse: oh, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis te juntar como galinha junto aos pintinhos. Protege. A gente era treva, mas agora você é luz. E Jesus disse que luz não pode ficar escondido, não. Eu sou um crente 007. Já viu? Agente secreto. Conhece lá? Principalmente empresa grande. Tem uns crentes lá 007. Só vai descobrir um dia. Se um dia eu chegar numa igreja e ver ele, eu disse: fulano, tu está aqui. Você é crente só, mas nunca deu a paz do Senhor. Tem vergonha. Na empresa que eu estava trabalhando, todo mundo chamava de pastor. Que era crente, me dava a paz do Senhor, dava a paz do Senhor, meio todo mundo. Paz do Senhor para todo mundo.
que é crente, até que não era crente, a parte é para você também. Luz. Aonde você estiver, saber quem você é. Você não pode esconder quem você é. Você é cidadão do céu, você é diferente. Você é representante do reino celeste. Você é embaixador de Cristo nesta terra. Nós somos ministros de Deus. Ele fala, oh, ministro. Não, você é ministro também. Só que não se deu conta ainda às vezes. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplice das obras infrutuosas da carne. Antes, o que tem que fazer? Condenar. Está errado. Está errado. Mas hoje tem uns crentes tão sensíveis, se você falar alguma coisinha assim, ele já fica murcho e não quer ir para a igreja. E é melhor deixar ali no engano, no erro, perdendo tempo. Não é melhor falar a verdade, fulano? A Bíblia condena isso aí. Não é desse jeito. Deus não se agrada disso. Se eu for inteligente, eu vou ouvir e vou acatar. Está certo. Mas se eu for desobediente, o que adianta? Os desobedientes também não vão entrar no reino. Não sejais cúmplice. Porque até o que eles fazem, muitas vezes, até no culto é vergonha. Mas todas as coisas, quando são reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque todo o que se manifesta é luz. Porque diz, desperta, ó tu que dormes. Acorda, rapaz. Acorda. Jesus está às portas. Levanta. Dá tempo ainda. Não fique dormindo com os que dormem. Quando fala de dormir aqui com os mortos, levantar dentre os mortos, está falando daqueles que estão mortos espiritualmente falando. Anda, come, trabalha, se exercita, cuida da saúde, mantém o corpo físico uma maravilha, mas a alma está morta. E o Senhor fala, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Quando se fala de se levantar e tomar uma posição diante de Deus, Senhor, a partir de hoje eu não vou ser mais assim. Eu vou tomar atitude, eu vou tomar atitude diante de Ti. Eu vou a partir de hoje ser um crente de verdade. Eu vou andar conforme o Teu querer, a Tua palavra. Não vou mais deixar me levar pelas coisas desta vida, pelas coisas que parecem, pelas paixões mundanas que tanto me seduzem. E encerro aqui. Portanto, vede prudentemente como é que você anda. Observe bem como você anda. Como está meu jeito de andar? Como está meu proceder? Será que o andar e a minha procedência está glorificando a Deus? Ou de repente eu estou sendo motivo de escárnio e dizer, eu ser crente igual fulano, Deus me livre. Eu ser crente desse jeito eu não quero. Tem ímpio que sabe como é que é ser. Não tem porque o coração está endurecido, mas ele sabe como é. Não, crente não anda desse jeito não. Anda errado para você ver se ele não aponta você. Diz, não é desse jeito aí, Deus não está nesse negócio. Eles sabem, mas não obedecem. Vede prudentemente como é que andais, não como Nécio. Nécio é aquele, o famoso boca aberta, com a mente no mundo da lua, no mundo das artistas, sonhando em ser famoso, sonhando em ficar rico, sonhando em sei o que lá. Mas como sábios, sabendo que os dias são maus.
aproveitando sempre o tempo que tem, gastando o teu tempo para Deus, passando um tempo com Jesus, tirando um tempo para falar com Ele, passando tempo conversando com Ele, passar um tempo aprendendo com Ele, passar um tempo adorando a Ele, aproveitando o tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto Ele está perto. Valorize a tua salvação. Enquanto a vida, a esperança. Enquanto a porta da graça não se fecha, é tempo de nós nos consertarmos. Enquanto Jesus não vem, é tempo de endireitar as nossas veredas. Se há alguma mancha nas minhas vestes, que eu venha lavar ela no sangue do Cordeiro, porque somente o sangue de Jesus tem poder para perdoar pecado. Os meus pecados podem ser mais vermelhos do que o sangue carmesim. Os meus erros podem ser mais obscuros do que um saco de silício, mas o sangue de Jesus tem poder de transformar, de ficar mais claro, mais branco do que a neve, do que mais branco que a pura lã. E você tem o privilégio de viver a história. Que história? Quem são esses que vêm marchando, entrando aqui no céu? E uma voz disse: esses são os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e a morte já não tem mais poder sobre a vida deles. Que você persevere, porque mais cedo ou mais tarde, quando menos você esperar, aleluia, você já imaginou do nada você sentir, está indo embora da terra, está subindo, de repente você olha, não está mais com essas roupas aqui, de repente você vai estar com a veste que não tem. Um dia eu estava sem, que coisa linda, uma voz falou comigo: olha, as vestes brancas que eu vou dar, não tem tecelão na terra capaz de produzir uma igual. Assim como Ele é, nós seremos. Aí você vê você subindo, aleluia, deixando a terra para lá e olhando para cima, e vê o céu aberto, Jesus vindo para te buscar, e uma miríade de anjos para te receber. E quando você se aproxima dele, eu falei: Jesus, quando eu ver o Senhor, eu quero te abraçar. Jesus, quando eu te ver, eu quero te abraçar, porque a gente vai poder abraçar, porque a gente vai ter corpo físico. Eu vou poder abraçar o meu Senhor e dizer muito obrigado, olhar nos olhos dele e dizer: Senhor, obrigado, porque tu me salvaste, obrigado porque tu me sustentaste, obrigado porque tu me permitiste estar vivendo a eternidade contigo, aleluia. Não jogue tua salvação fora. Se andou errando, dá tempo. Se alguma coisa tem impedido, dá tempo. E o tempo é agora. Vamos ficar de pé. Aleluia. Oh, bendito é o teu nome, Jesus. Nós vamos orar. E nesse momento é o momento que a gente refaz a aliança. Jesus, a minha aliança está quebrada contigo. Jesus, eu sou crente, eu vou para a tua graça, mas eu sei que tem muita coisa aqui que eu preciso mudar. Esse negócio aqui, Jesus, não está muito certo não. Tem hora que eu penso assim: Jesus voltar, acho que eu não vou subir não, porque eu estou todo errado. Mas João disse assim: filhinhos, não pequeis,
Mas se pecar, você tem um advogado, Jesus o justo. E a Bíblia diz assim: dos vossos pecados eu não me lembrarei mais. A partir do momento que eu confesso diante de Deus, eu me arrependo e eu mudo a minha trajetória. Nem o adversário da tua alma pode te acusar, porque você foi justificado por Deus. Agora, depois de liberto do pecado, lute, para não voltar, mas permanecer firme com os pés sobre a rocha que é Cristo. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, e nós vamos orar nessa noite. Oh Senhor eterno, te agradecemos, Pai, nesta noite, pela tua palavra. Oh Espírito Santo, é o Senhor que nos convence do pecado e da justiça e do juízo. É o Senhor que nos faz compreender quão sério é a salvação. A salvação não é para brincar. O Senhor não nos chamou para a gente brincar de ser crente. O Senhor nos chamou para viver uma vida em abundância, uma vida cheia da tua presença. Mas nesta noite, Pai, pedimos perdão, Senhor, das nossas falhas. Muitas vezes é algo que falamos, algo que dissemos, algo que pensamos, algo que vimos, aonde nós pesamos, aonde nós pisamos, alguma coisa que fizemos que desagradou o Senhor, que entristeceu o teu espírito. E eu faço das minhas palavras as palavras do salmista Davi: Senhor, não me lance fora da tua presença. Senhor, volta a dar-me a alegria da salvação. Não retires de mim o teu Espírito Santo, porque a pior coisa é um homem órfão de ti. A pior coisa é uma pessoa sem a tua presença. A nossa vida perde o sentido, a nossa alma perde o gozo, a gente não tem paz, a gente não tem felicidade. Mas a partir do momento que o teu sangue nos purifica de todo o pecado, e a nossa casa se torna limpa, o teu Espírito vem, habita, o Senhor opera, o Senhor faz grandes coisas, o Senhor nos faz crescer espiritualmente, o Senhor nos faz prosperar. E nessa noite, Pai, eu te peço por cada vida que entrou aqui, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estarão nos vendo, Pai, que nesta noite nós possamos reatar de novo a nossa aliança. Se em algum momento nós caímos, Pai, nos ajude a lembrar onde nós caímos e voltarmos, para que possamos nos levantar na tua presença e voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras práticas, fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita vontade do Senhor, para que a tua igreja cresça, prospere, vidas sejam salvas, a libertação, cura, transformação de vidas para a glória do teu nome. Eu te peço, Pai, nesta noite, fala conosco, continue falando, Espírito Santo, na nossa mente e no nosso coração. E eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus.